Bom dia a todos e a todas. Vamos lá, seguindo com as nossas lives de aquecimento para o intensivo Estratégia Trabalhista, que falta pouco. Semana que vem, a partir de segunda-feira, do dia 24 ao dia 27 de agosto, vamos lá com o nosso intensivo Estratégia Trabalhista. Mão na massa, muita prática da parte de defesas trabalhistas, de fato transformá-las em defesas estratégicas. Hoje fugi um pouquinho do cronograma, não por minha culpa, fui pego aí de calça curta ontem, né? A internet, quem está voltando aqui sabe que a internet não ajudou nem um pouco. Então, mantendo um compromisso de a gente entregar essas lives de aquecimento com os 7 pecados capitais das defesas trabalhistas, hoje vamos ter 2 lives. A de hoje, que é o 5º pecado capital, meio-dia, e já fica o convite também, já deixa definido aí o lembrete, que hoje às 19 horas temos mais live de aquecimento, a penúltima dos 7 pecados capitais. Então, dando um bem-vindo aí para todo mundo que está chegando, Paulo de Carvalho, Paulo Basílio também, show de bola, pessoal. Deixa eu dar mais uma... A Luciana, vamos lá, vamos falar então. Ó, quem participou da live de ontem, eu vou recomeçar do zero, ok? Então vou falar tudo, porque eu não sei que parte que travou, ou algumas partes eventualmente estava cortando. Então, e como eu vou deixar disponível essa live aqui, só para quem é acesso premium, ela fica disponível por 24 horas, depois só quem tem o acesso premium é que vai poder assistir. E dando um bem-vindo também para o Luque Advocacia. Luiz Fernando, um grande abraço, legal te ver por aqui. Pessoal, hoje vamos falar então do 5º pecado capital, que é deixar passar os erros da inicial. Estava falando ontem e vou reforçar aqui novamente. Como é que funciona, né? Eu falei durante essa semana de a gente fugir daquela postura perdedora que muitas vezes eu verifico na advocacia trabalhista empresarial, porque a gente foi de certa forma moldado aí na nossa graduação, nos bancos da faculdade, de que a advocacia trabalhista só vai ter resultado positivo em favor do reclamante, a empresa sempre perde, o papel do advogado é minimizar aí os impactos do resultado de uma ação trabalhista, e não é assim que funciona. E se você pensa dessa forma, se você está tendo essa mentalidade perdedora, tem que mudar essa chave. Isso é sim um dos pecados capitais na hora de você sentar e elaborar a sua defesa. E por um outro lado, às vezes o que eu percebo eu não digo prepotência, longe disso, ou arrogância, ou seja lá o que for, mas às vezes há um excesso de confiança na parte contrária também. O advogado do reclamante acha que está resolvido, a causa é fácil, o ônus da prova deixa que a empresa se vire a demonstrar que o empregado não tem razão, e a gente sabe, não é assim que funciona, pelo menos não é assim que funciona quando quem está do outro lado atendendo as empresas está bem preparado. Então, vamos aproveitar esse excesso de confiança da parte contrária e verificar os erros, então, da inicial e apontá-los quando necessário nas nossas defesas. E quando eu falo sobre isso, pessoal, eu não estou dizendo exclusivamente apontar inépcia da inicial, tem muito mais coisa para se verificar, e eu acho que às vezes os advogados acabam deixando passar batido algumas situações que eventualmente você nem precisa tratar como uma inépcia da inicial. Eu vou falar inclusive sobre isso de forma um pouco mais aprofundada no nosso intensivo, mas você pode aproveitar esses erros ou esses vacilos aí na petição inicial em seu favor, tomando corpo aí então a sua defesa, ok? Maria Cristina está por aqui também, dando um bom dia. Legal, Maria Cristina, bom te ver por aqui também. Maria Cristina, que é aluna tanto do curso completo quanto do Defesa Trabalhista Estratégica. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Lembrando então, pessoal, isso é só o aquecimento. Eu tenho uma limitação aqui de 1 hora no Instagram, mas semana que vem, intensivo bombando a partir de segunda-feira. Faça a sua inscrição o quanto antes e repito, tá, pessoal? Até quem já fez aí a sua inscrição para o intensivo, dá um joinha aí que eu quero ver quem já está inscrito, ou bota eu. Mas vamos aí, vamos seguir com o nosso intensivo. Então,
Falando um pouco de deixar passar os erros da inicial. Eu acho que às vezes, eu tenho essa percepção que muitas vezes o advogado ele faz uma leitura muito dinâmica, se concentra muito mais nos pedidos que está sendo feito aí na petição inicial e não faz uma análise um pouco mais criteriosa, um pouco mais aprofundada naquilo que pode ser usado a seu favor. Eu já falei aí em algumas oportunidades, o pessoal já dando joinha, o que já fez a inscrição, o Paulo Basílio, inclusive é prêmio. Depois eu vou falar um pouquinho do prêmio, que ontem a gente liberou aí mais um presente para quem é acesso prêmio. Mas vamos lá, muitas vezes, pessoal, boa parte do que eu posso utilizar de argumentos numa defesa trabalhista estratégica, a gente se utiliza daquilo que o reclamante colocou na sua petição inicial. Então, alguns equívocos, vamos lembrar, às vezes, no volume ali das ações trabalhistas, escritórios, às vezes, que acabam fazendo uma porrada de ação por dia, pega a documentação de qualquer jeito do empregado, tem ali um relatório de uma conversa única com o reclamante e acaba colocando ali, às vezes, copia e cola, joga de um lugar para o outro e fica ali com alguns equívocos que se o advogado trabalhista empresarial não estiver atento, a gente está perdendo boas oportunidades de aprimorar ou tornar a nossa defesa muito mais estratégica, de fato, essa é a palavra, estratégica para ter um melhor resultado nas ações. Então vamos se concentrar com isso, pessoal. Vamos abrir a cabeça para analisar a petição inicial com um foco um pouco mais crítico naquilo que efetivamente pode ser aproveitado ao nosso favor. E ontem, quando o mundo caiu na internet lá do escritório, que não estava funcionando, que travava ali toda hora, tô vendo o pessoal entrando também. A Márcia estava ontem também, o pessoal me ajudando. Diogo, travou. Ontem eu estava contando aqui um caso no meu escritório, eu vou trazer alguns casos aqui, sobre pedido de hora extra feito pelo reclamante, que eu aproveitei ali uma falha e eu gostaria de compartilhar novamente aí com vocês. Então, dando um alô aqui, inclusive a Maria Cristina está aqui, recomendando os 2 cursos do Dr. Diogo, transmite muita experiência e conteúdo. Obrigado, Maria Cristina. Para quem já perguntou, semana que vem, sim, eu vou explicar no nosso intensivo Estratégia Trabalhista. A gente vai abrir matrículas para a nova turma do treinamento Defesa Trabalhista Estratégica. Mas vamos lá, Wesley, quando o reclamante esquece algum pedido, por exemplo, pedido de aviso prévio, devemos apontar o erro? Não, Wesley. Nesse caso aí, se ele fez algum tipo de pedido, por exemplo, ele está fazendo uma discussão em relação a verbas rescisórias ou apontamento ali do não pagamento por completo ou reflexos em algumas verbas, horas extras, ou seja lá o que for. Se a gente verificou esse tipo de erro, você não tem que apontar não, tá, Wesley? Até porque, é o que eu falo, muitas vezes, na ânsia de tentar corrigir, ou mesmo quando eu falo da inépcia da inicial, eu achei aqui que o pedido dele é inepto. Às vezes vale mais a pena você ficar quieto e esperar que seja feita de fato uma análise de mérito, porque senão você permite que a parte contrária corrige. Se está dentro do prazo ali, lembrando, né? Se os pedidos forem idênticos ali, recomeça o prazo para o ajuizamento da ação, às vezes esse apontamento de erro que o advogado trabalhista faz, o advogado da reclamada, é a oportunidade que o reclamante tem de corrigir esse equívoco. Então, via de regra, nesse caso aí, não acho que valha a pena não fazer esse tipo de apontamento, tá, Wesley? Mas vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que não está travando, hein, pessoal? A internet aqui, estou vendo que está cheia. Eu estou até aqui na casa da Bárbara. É daqui que a gente vai transmitir o nosso intensivo. Então, se tiver mais gente aí, além da Graça Fernandes aí que travou, pode ser que seja a sua internet. Eu acho que aqui tá rodando tranquilo. Mas, enfim, vamos lá. Falando, então, um caso que aconteceu com essa situação, dessa análise, da importância de a gente ficar verificando e não deixar passar os erros da inicial. Eu tinha um caso, tá todo mundo aqui dizendo que a internet ainda bem, está tudo certo, pode ser que seja aí, Graça Fernandes, pode ser que seja na sua internet. Hoje eu tomei todas as cautelas para que não tivéssemos esse problema. Mas enfim, eu tive um caso aqui do meu cliente que, separando ali a documentação a respeito da reclamatória trabalhista,
Ele me mandou ali, um dos pedidos era jornada extraordinária, não pagamento de horas extras, e um dos pedidos, sendo esse, eu pedi ali, pedi para o cliente separar a documentação relacionada especialmente a controle de jornada. Vamos nos lembrar, né? Já falei isso várias vezes no decorrer dessas lives de aquecimento. O artigo 74, no seu parágrafo 2º, estabelece que em empresas com mais de 20 empregados é obrigatório o controle de jornada através de registro manual, mecânico ou eletrônico. Era o caso desse meu cliente, então, para eu me desincumbir do ônus da prova de demonstrar a real jornada praticada pelo empregado, eu teria que juntar, então, o cartão ponto, o controle de jornada desse colaborador. E, para minha surpresa, quando o cliente me encaminhou essa documentação, era uma tragédia. A imensa maioria dos controles de jornada daquele período ali do pacto laboral, eles não tinham. Em outros, os poucos cartões ponto que ele acabou me trazendo ali, boa parte também tinha anotação britânica, ou seja, eu estava em maus lençóis do ponto de vista da documentação que a gente precisa para se desincumbir do ônus da prova, tal qual estabelece o artigo 74, parágrafo 2º. Não significa dizer que eu não possa me desincumbir desse ônus através de prova testemunhal. Mas é muito mais fácil quando você traz a documentação que a própria lei exige e você transfere a responsabilidade para o reclamante de trazer a sua jornada praticada, comprovar essa jornada através de prova testemunhal. Então eu já saí perdendo, né? Porque aquilo que eu precisava me desincumbir desse ônus, eu não estava conseguindo por conta da péssima documentação, do controle ali, da gestão da documentação feita pelo meu cliente. E aí, qual foi a minha surpresa? Que analisando ou botando uma lupa ali na petição inicial, eu percebi um erro, e é o que eu falo, a gente não pode deixar passar batido o erro na inicial, que o reclamante, ao descrever ali a sua jornada de trabalho, na verdade, ele estava falando que aquela jornada ali, essa jornada, e não eram pagas as horas extras. Eu entendi, houve um erro evidente do advogado, do empregado. O que ele estava trazendo ali como uma jornada normal, aquela contratada da empresa com o empregado, era a jornada, não aquela praticada, mas por um equívoco dele, na hora de transcrever as anotações que ele tinha feito com essa conversa com o empregado, ele colocou a jornada normal ali, a jornada contratada, como se fosse aquela praticada em jornada extraordinária. O que eu fiz? Eu vou aproveitar e tentar fazer com que ele corrija esse erro? Ou eu vou, por conta da dificuldade que eu tenho na documentação, não juntar e levar testemunhas para tentar falar ou produzir prova no sentido de que, eventualmente, as horas extras praticadas, mas elas eram pagas ou elas eram compensadas? Não, pessoal. Eu aproveitei esse erro que tinha na inicial e eu fui lá e concordei com a jornada praticada e simplesmente não juntei os controles de jornada. Eu não estava descumprindo a determinação do artigo 74. Eu não deixei de me desincumbir do ônus da prova porque eu reconheci, não, realmente essa jornada aqui ele efetivamente fazia e coloquei, óbvio, num pedido mais genérico, porque tinha alguns pagamentos conforme o recibo de pagamento que havia algumas horas extras ao longo do contrato de trabalho que foram pagas. Então eu simplesmente falei, ok, realmente era essa jornada praticada e na eventualidade de horas extras elaboradas pelo empregado, quando não compensadas, elas eram efetivamente pagas pela empresa conforme demonstra ali o recibo de pagamento. Pronto, eu aproveitei o erro que tinha na inicial a meu favor, inclusive por conta da dificuldade que eu teria, pelo menos na produção de prova documental nesse sentido, ok? Então assim, analise a petição inicial. Muitas vezes, pessoal, a gente encontra erros sim, ou não erros assim tão grosseiros, mas falhas, contradição na própria petição inicial que pode ser utilizado na nossa defesa. Como eu falei, muitas vezes boa parte do que a gente consegue aproveitar no encaminhamento da nossa defesa, ela se faz com base nos argumentos colocados pelo próprio reclamante na sua inicial. Então, vamos ter um olhar um pouco mais criterioso, botar uma lupa ali na petição inicial para verificar esses equívocos. E aí, alguns podem falar, Diogo, mas você deu uma puta sorte aí, né? O teu cliente aí
estava com dificuldade, a documentação não favorecia, você não estava juntando conforme determina o artigo 74, parágrafo 2º, e você deu a sorte aí de que o cara colocou ali a descrição da jornada de trabalho de forma equivocada. Ok, pessoal, eu tive sim um pouco de sorte, seria muito pior, né, se na petição inicial tivesse uma outra jornada e eu teria a dificuldade, ou pelo menos um pouco mais de trabalho para me desincumbir do ônus de provar que as horas extras praticadas elas eram efetivamente pagas através de prova testemunhal, porque a documental eu não poderia usar a meu favor por conta daquele problema aí que eu acabei de passar para vocês do meu cliente. Agora, essa sorte, ela precisa estar aliada à competência, a preparo. E é isso que eu falo para vocês. Então, assim, modéstia à parte, sim, tivemos muita sorte nesse equívoco, mas tivemos competência no escritório em verificar esse erro da parte contrária e utilizar esse erro ao nosso favor para justamente afastar aquele pedido de horas extras. Então, muitas vezes, assim, não relativizem essa vitória, de certa forma, por conta de um erro da parte contrária, porque muitas vezes, inúmeras vezes, os advogados da reclamada se condicionam a fazer uma leitura mais dinâmica da petição inicial, se concentram nos pedidos, rebatem de certa forma com base na documentação que é entregue pela parte reclamada e não se esmiuçam ali em todos os pedidos feitos pelo reclamante. Então, além de sorte, sim, tive nesse caso, mas competência para não cometer então esse chamado quinto pecado capital das defesas trabalhistas, que é deixar passar os erros da inicial, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Quem quiser, pessoal, vai comentando aí. Ó, a Volia Bolfin se posiciona aqui: caso o controle de frequência seja britânico e este devidamente anotado pelo empregado, reforçando com prova testemunhal, o controle britânico tem o seu valor. Na verdade, João do Carmo Expedições, na verdade, assim, eu concordo, mas assim, em muitas vezes, João, eu acho que não é nem conveniente a gente juntar o controle de ponto britânico, tá? Matéria já simulada, ele invalida, ele considera inválido o controle de jornada e simplesmente ele diz que aquilo você não se desincumbiu do ônus da prova conforme determina o artigo 74. Então, muitas vezes não vale, na minha opinião, eu respeito muito a professora Volia Bonfim, mas às vezes eu acho que não é conveniente a juntada do controle de ponto para que a testemunha chancele aquelas anotações que eram tidas como britânicas. Você pode fazer isso, se desincumbir do ônus da prova, simplesmente com a produção da prova testemunhal. Então eu não acho necessário que você tenha a testemunha para validar o controle de ponto britânico. Diogo, mas se eu não junto o controle de ponto, que é uma obrigação que já é determinada pelo artigo 74, parágrafo 2º, eu não posso produzir prova testemunhal. Quem disse isso? Não, senhor, não é assim que funciona. Isso é uma obrigação justamente para você ter uma distribuição do ônus da prova, que é seu, e apresentar a documentação, que é o controle de jornada, para quem tem mais de 20 empregados. Até a lei da liberdade econômica, esse número era de mais de 10. Agora, desde o ano passado, esse número aumentou para 20. Então, essa é a sua obrigação. Você precisa se desincumbir desse ônus porque o artigo 74 determina isso. Mas se você não tem essa prova, você pode, por outros meios de prova, se livrar desse encargo através da prova testemunhal. Só que aí a gente poderia ter um problema. Se a prova testemunhal restar dividida, nesse caso, vai ser em desfavor da empresa. O que seria o contrário se a prova testemunhal for dividida e quando você ainda tem um controle de ponto considerado válido. Aí, problema é do reclamante, ok? Mas legal trazer essa... Não é que eu estou discordando da professora Volia, tá? É o que eu só acho que não há a obrigatoriedade de juntar o controle de ponto britânico e ter a testemunha para validar o ponto britânico. Eu acho que você pode, simplesmente com a prova testemunhal, já se desincumbir desse ônus. Mas muito legal você ter compartilhado aqui, João. E como eu falei, às vezes essas situações a gente pode se aproveitar de um erro da inicial e eventualmente aí trazer
toda essa situação à tona na nossa defesa, inclusive reconhecendo algum pedido ali nesse ponto, como eu acabei de falar, né? Você reconhece, mas aproveitando aquilo que lhe favorece, porque tinha um erro contido na inicial, ok? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos apontamentos. Inclusive, pessoal, só reforçando, tá? Toda essa situação a gente vai falar com muito mais profundidade no nosso intensivo. Deixa eu até ver quanto tempo eu tenho aqui. Tá, tô com tempo bom. No intensivo Estratégia Trabalhista, eu já pedi quem fez ali a sua inscrição. E deixa eu falar um pouquinho, bem rapidamente, o acesso premium. Pessoal, Diogo, como é que funciona esse acesso premium? Quando você faz a sua inscrição para o intensivo, aparece lá a oportunidade do acesso premium, então faça, porque tem um monte, essas lives de aquecimento, elas vão ficar disponíveis para o pessoal do acesso premium até quinta-feira, o último dia do intensivo. Para quem não tem o acesso premium, não tem problema, faz a sua inscrição, ela é gratuita, mas não tem algumas comodidades. Ontem, por exemplo, a gente liberou, deu mais um presentão aí. A gente está dando alguns presentes surpresa aí para o pessoal do Acesso Premium. A gente liberou 4 aulas do curso Gestão Descomplicada para Advogados da Bárbara, a minha querida irmã. Inclusive eu estou aqui na casa dela, que ela está me ajudando com as crianças. Hoje eu estou cuidando das meninas, a minha esposa está trabalhando. E aconteceu ontem aquele problema, não, vamos se virar. Eu vim aqui para a casa da Bárbara e o curso é ministrado, essas 4 aulas são ministradas pela Bárbara. Ontem mesmo até o pessoal já colocou, tá muito legal as aulas da Bárbara. Então o Acesso Premium tem isso, tem o relatório para você encaminhar para o cliente, tem o certificado de participação no intensivo, tudo isso por apenas R$20, então faça lá a sua inscrição. E vamos seguir aqui, a Vânia colocando, só reforçando também, hoje à noite, 19 horas, temos mais uma live, vou falar do sexto pecado capital das defesas trabalhistas. Tem um post hoje rolando aí no feed do nosso perfil, e eu vou lançar aí, de certa forma, um desafio. Vamos marcar aí algum colega, advogado ou advogada, para vir conosco participar dessa nossa live às 19 horas. Então vai lá nesse post, convidando para a live de aquecimento do sexto pecado capital, hoje às 19 horas. Marca algum advogado ou advogada. Como eu falei, essa ideia de uma advocacia mais colaborativa, eu estou fazendo a minha parte aqui, entregando muito conteúdo aí para vocês. Então fica esse convite para você convidar outros colegas a participar. A Vânia aqui, Diogo, e quando o juiz arruma a inicial e preenche e corrige os erros da inicial? Bom, você pode questionar isso, não é papel do juiz, né, atuar como advogado da parte, mas aquilo que eventualmente, ainda que haja uma correção posterior da parte contrária, ajudada, entre aspas, pelo juiz, você pode explorar isso na sua defesa também, Vânia. A alegação inicial era essa, depois alterando a alegação anterior, inclusive por conta das... Você não vai dizer que foi o juiz que está orientando, mas assim, tem um pouco mais de traquejo na hora de falar isso, mas assim, que houve uma alteração das alegações contidas na inicial. Se puder favorecer a sua tese de argumentação nesse sentido, eu acho que é válido sim. Claro, não é papel do juiz, né? Eu também fico um pouco incomodado quando a gente vê assim uma postura que parece que o juiz está atuando como advogado da parte contrária. O papel do juiz não é esse, né? Mas é algo que a gente não tem muito controle. E se acontecer uma situação dessa natureza, aponte ainda assim os erros inicialmente cometidos pelo reclamante ou aproveite daqueles erros inicialmente que depois foram corrigidos para fundamentar a sua defesa também, ok? Gardênia falando aqui, controle de ponto britânico, súmula, não vale a pena só para testar a presença e nada mais. Exato, Gardênia, em alguns aspectos pode ser até que a empresa junte o controle de ponto, questão de frequência, questão de um período que poderia estar se discutindo um afastamento, uma falta, talvez pode ser válido nesse sentido, tá? Mas via de regra, talvez não é recomendável ou não vai surtir o efeito. O que você vai ter é um puxão de orelhas, de certa forma, esse documento não é válido, e você vai ter de toda forma que se desincumbir desse ônus por outros meios, né? Vamos lá.
A Valesca, se a inicial, ó, subindo o coraçãozinho, então eu vou pedir aqui também. Bota coraçãozinho quem tá gostando, ó, agora bombando aí de coração. Muito legal. Dá um joinha aí quem tá gostando. Quem já fez a sua inscrição, não perca então, semana que vem. Hoje continuamos com esse aquecimento. E a Valesca coloca, se a inicial pede horas extras, mas não fala em reflexos, nem está nos cálculos, já deixa impugnado na contestação ou não se fala, e se o juiz sentenciar é extra petita? Eu não entraria nesses detalhes, eu só simplesmente eu falaria que as horas foram praticadas, se praticadas foram pagas, ou se não tinha hora extra, elas não existiam, mas eu não faria esse apontamento não em relação aos reflexos. Se a parte não fez esse pedido e o juiz avançar, você pode questionar. Olha, ele está ultrapassando os limites da lide, não houve o pedido em relação a reflexos nessas verbas. Muitas vezes é preferível você contestar, se preparar para eventuais situações que podem gerar esse tipo de reflexo, mas eu não apontaria o erro não, tá, Valesca? A Maria Cristina também, a não apresentação do cartão, a presunção do horário descrito na inicial é relativa e, portanto, a empresa pode perfeitamente fazer prova testemunhal. Perfeito, Maria Cristina, é isso aí. Então, eu não acho que você tenha que validar o seu controle de ponto britânico com a testemunha. Ele só não vai ter a validade. A presunção de veracidade da jornada da inicial, como a Maria Cristina acabou de reforçar, ela é relativa. Você pode ter outros meios de prova e não só testemunhal. Sei lá, imagens de um circuito interno, por exemplo, do shopping center, que funcionava, que demonstrava o horário que ele estava entrando, que ele estava saindo, pode ser outras formas, né? Não é o rigor da documentação própria para isso, mas tendo outros meios de prova de demonstrar, é possível sim, ok? O João aqui, ó, realmente precisamos analisar com lupa, show de bola. Ó, Esther também é premium agora. O Nicolau está falando que muito legal o curso da Bárbara, a Maria Cristina também. O Gerlando está por aqui. Gerlando, ontem foi um dos que estava, ó, Diogo, tá travando, até me mandou um áudio depois, obrigado Gerlando. E passou por um perrengue aí, que é aluno, tá até recomendando o curso, obrigado amigo. Que bom saber que você está bem. Teve Covid, ficou bem mal, muito bom te ver por aqui novamente. E saber que você está bem. Fiquei bem feliz ali na hora que eu ouvi o teu áudio, que o pior já passou. Mas vamos seguir, a vida é assim. Ó, o Nicolau, e esses controles de ponto por aplicativo, poderia ser anotado ou somente se houver previsão na convenção coletiva ou acordo coletivo? Nicolau, realmente, tá? O controle de ponto alternativo ou sistemas alternativos de controle de ponto, ele precisa de negociação coletiva, tá? Então, é uma facilitação e muitas vezes assim a gente encontra uma dificuldade nos sindicatos em enxergar a importância dessa forma alternativa de controle de jornada, através de aplicativo. Então, muitas empresas, por exemplo, que querem controlar, vou dar um exemplo, tem empresa que quer controlar agora, até para ser mais transparente, muito embora não seja uma obrigação, mas assim até de forma para minimizar o risco e para tudo aquilo que o empregado efetivamente estiver trabalhando, quando está no teletrabalho, ela quer ter esse tipo de controle. Se não tem o registro ponto, ele não está indo lá na empresa para bater o cartão ponto, seria uma excelente alternativa dessa sistemática de um controle de ponto alternativo. Não dá para a empresa querer fazer isso por acordo individual, eu acho que tem uma boa chance de ser descaracterizado, teria que fazer um controle manual, por exemplo. Então é um problema, ou melhor, pode ser uma solução, mas o problema é que somente por negociação coletiva, e eu tenho percebido uma resistência muito grande aí dos sindicatos nesse sentido. Eu estou até agora negociando um acordo coletivo com um sindicato, e um dos temas que eu coloquei ali, ele me mandou a minuta, eu alterei, ó, eu insisto com essa situação, vamos ver como vai evoluir aí essa situação. A Márcia, inclusive, falando aqui como é que funciona esse controle de ponto por aplicativo. É exatamente isso. Você precisa de uma previsão em negociação coletiva. Ele tem alguns requisitos ali próprios que não pode ter limitação na hora da batida. Ele é sempre uma alternativa ao controle de jornada. Ou seja, se o empregado está na empresa e tem o registro ponto lá,
o controle de ponto na empresa, você tem que sempre priorizar o controle de ponto próprio que está lá na empresa. Esse controle alternativo é quando o cara estiver na rua, alguma circunstância que dificulte a sua batida por ocasião de ele estar ali presencialmente no local onde está o controle de jornada também, ok? O Paulo perguntando qual é a fundamentação legal para ser somente por negociação coletiva. Essa previsão está na portaria, tá, Paulo? Salvo engano, acho que até o Nicolau colocou aqui, ó, a portaria 373. Eu não me recordo exatamente de memória, mas eu acho que é essa mesmo, tá? Mas está na portaria. Essa situação do ponto do controle alternativo de jornada tem essa regulamentação em relação à portaria, ok? Mas vamos seguir aqui, senão eu vou perdendo o foco. Vamos tratar aqui apontar os erros ali, né? Ou deixar passar os erros da inicial. Esse é o nosso propósito na nossa live de hoje, desse pecado capital. Eu vi inclusive que a minha esposa querida entrou agora, eu acho que deve estar almoçando e tá com saudade do maridinho, entrou e deu um oi. Oi, amor. Mas vamos lá. Mais alguns erros aqui que às vezes eu percebo que a gente pode se aproveitar, né? Quando a gente tem uma discussão, por exemplo, de assédio moral. Deixa eu até molhar o bico aqui. Quando a gente tem uma discussão de assédio moral e tá lá na inicial, por exemplo, que ele era humilhado ao longo do contrato de trabalho, que o representante da empresa humilhava, constrangia ele na frente de clientes, na frente de outros colaboradores, e por conta disso, da condição insuportável do contrato, e pediu ali uma indenização de 20 mil, 50 mil reais. Não é que é um erro da inicial às vezes, mas a fragilidade nas informações numa situação dessa natureza podem ser utilizados a nosso favor quando a gente está construindo a nossa defesa trabalhista estratégica. Vamos lá, um cara que às vezes trabalhou por 5 anos, 7 anos, 10 anos na empresa e que sofria uma humilhação diária como aquela relatada na inicial, vítima de constrangimentos, de humilhações na frente de todo mundo. O cara não consegue precisar exatamente qual foi a data em que ocorreu aquela humilhação ou quando a conduta era reiterada, ele não consegue sequer apontar na inicial quem era a pessoa que praticava aquele tipo de constrangimento contra esse empregado. Então essas situações também, que muitas vezes elas são muito genéricas na petição inicial, você pode utilizar a seu favor de forma a reforçar os seus argumentos para fragilizar exatamente aquilo que está sendo colocado na inicial. Vamos lá, né, pessoal? Como eu falei, quem está sofrendo aí humilhação por tanto tempo não sabe apontar que quem está praticando esse tipo de constrangimento comigo é o Dr. Diogo. Todo dia na frente de clientes e outros colaboradores, ele usava palavras de baixo calão comigo ou fazia brincadeiras preconceituosas em relação à minha opção sexual, à minha religião, ao meu time de futebol, ou me colocava um apelido por conta de algum problema físico que eu tenha. E muitas vezes a gente percebe também na inicial, claro, Diogo, mas não, a maioria aqui, todo mundo faz o dever de casa e aponta tudo isso que você está falando. Ok, mas tem muita gente que não faz isso. E pior, naqueles que não fazem, é o advogado da empresa não aproveitar essas circunstâncias para encorpar a sua defesa. Então, ok, se você tem uma inicial trabalhista em que ela vai nos detalhes das circunstâncias, você também tem que ser tão detalhista quanto ela foi para demonstrar que o dano não aconteceu ou que aquele fato descrito na inicial não aconteceu ou não aconteceu pelo menos daquela forma, mas muitas vezes ela também é genérica e a defesa trabalhista não deve seguir genérica. Você ganha muito mais corpo, você torna a sua defesa de fato muito mais estratégica quando você vai nas minúcias. Alguns casos, inclusive, apontando essas falhas, né? No sentido de que o cara é vítima de uma humilhação dessa gravidade e não sabe apontar sequer quem é o cara ou o representante da empresa que fazia isso, né? Então, vamos ficar mais atentos e não, então, deixar passar os erros da inicial.
Até porque a Dayana também está falando, ó, uma alegação genérica cerceia o direito de defesa. Dayana, exatamente. Em alguns aspectos, a gente pode utilizar esse tipo de situação como uma inépcia da inicial também. Mas em alguns aspectos, Dayana, vamos lá, ó. Às vezes é preferível deixar, claro, na medida em que você tenha pelo menos elementos de conseguir se defender. Em alguns aspectos dá, às vezes não vale a pena você ficar apontando isso como para ter a caracterização ou reconhecimento de uma inépcia da inicial, porque o que você pode fazer é, ok, eu ganhei agora, tem uma inépcia, mas não há julgamento de mérito, o que pode significar que a parte contrária pode simplesmente ir lá e entrar novamente com a ação, corrigindo um defeito que você apontou por conta de uma inépcia da inicial. Eu não estou dizendo que você não deve apontar a inépcia da inicial, não é isso. Mas muitas vezes você pode aproveitar essas falhas de alegação genérica também e que você ainda assim consegue fazer a sua defesa para avançar no mérito. Porque quando você toma corpo na sua defesa e faz esse apontamento de que, olha, é tão frágil essa alegação que não há sequer o apontamento de quem é efetivamente a pessoa que tenha cometido essas ilegalidades relatadas na inicial, o que fragiliza inclusive a tese do autor nesse sentido, ok? Outras situações também que às vezes a gente consegue evidenciar, o cara junta uma convenção coletiva equivocada ou de outra categoria, você simplesmente vai estar tratando ali, ó, essa não é aplicável, não é o caso, ou ele não juntou a convenção coletiva. Você pode aproveitar essas situações sempre olhando lá na frente, assim, a oportunidade da parte não tentar corrigir a tempo o erro que eventualmente você esteja apontando. É aproveitar o erro da inicial ao seu favor, né? Sem permitir que a parte contrária possa corrigir esse erro a tempo no próprio processo ou mesmo daqui a pouco entrando em outro processo. Às vezes acontece também, a gente tem alguns pedidos aqui, o cara está falando uma situação de um acidente de trabalho, por exemplo, em que você pode alegar ali, ó, ele está alegando um acidente de trabalho, um afastamento, e num outro pedido que ele está dizendo de férias, por exemplo, ele está colocando que ele não usufruiu as férias, estava trabalhando. Vamos lá, às vezes tem isso, tá, pessoal? Por isso a importância de a gente ficar analisando com mais critério a inicial. Às vezes a alegação que ele está falando de férias, ele disse que ele estava trabalhando naquele período que deveria ser destinado a férias, e num outro caso, ou na mesma ação, ele está dizendo que naquele período ele estava afastado. Então, aproveitar esses erros da inicial, ser um pouco mais criterioso nessa análise, justamente para não cometer o pecado capital de deixar passar os erros da inicial. Ok? Estamos conversados. Pessoal, lembrando então, vou aqui reforçar o convite para participar do nosso intensivo, o Estratégia Trabalhista, do dia 24 ao dia 27. E um aviso importante, tá? A gente já disponibilizou ontem, mandamos um e-mail com o link de todas as aulas do intensivo, tá? Então já está disponibilizado o link por e-mail, a gente encaminhou por e-mail. Então já fica aqui a dica, a recomendação que eu faço. Vai lá, já define o lembrete lá, já deixa preparado para você não esquecer que semana que vem temos o nosso intensivo. E também por isso é importante que quando você faz a sua inscrição, a gente encaminha um e-mail e vai lá, procura na sua caixa de e-mail, pode ser que eu esteja no lixo eletrônico ou no spam, bota lá o Trabalhista para Empresas na sua caixa de entrada, confirme a sua inscrição, porque é por ali, por e-mail, que a gente vai estar mandando os links de acesso para essas aulas, os materiais para você baixar. A gente prepara tudo com muito carinho, tem bastante material de apoio das aulas que a gente vai ter ao longo do intensivo, não só condensando toda a informação, mas a gente faz tudo com muito carinho, como eu falei, tem editando, formatando com um designer para deixar até a nossa apostila, o nosso material um pouco mais bonitinhos aí, um agrado que a gente faz para vocês, ok? O Igor Moreira, se elas ficarão gravadas ou só ao vivo. Vamos lá. Essa aqui
Igor, as lives de aquecimento elas estão disponíveis só por 24 horas, ok? Então essa daqui vai sair 24 horas. Hoje temos mais uma live, 19 horas também, então vai lá no post, marque algum advogado ou advogada, algum colega da área jurídica, estudante também, contador, enfim, quem tem interesse nos assuntos que a gente tá trazendo aqui no intensivo, então vai lá e marca e elas ficam disponíveis apenas por 24 horas. O pessoal do acesso premium, esses não, a gente disponibiliza todas essas lives de aquecimento vão ficar disponíveis até quinta-feira da semana que vem, o último dia do nosso intensivo, inclusive para quem é acesso premium. Na quarta-feira, já adianto aqui, eu não vou conseguir fazer a aula do YouTube, toda quarta-feira a gente tem, né, uma live no YouTube às 16 horas e especificamente nesse dia eu não vou fazer, porque a gente vai ter uma aula para o pessoal do acesso premium a respeito de todo o conteúdo até então passado no intensivo. Então quarta-feira já deixa programado aí também, a gente vai ter uma aula especial pro pessoal do acesso premium, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais o pessoal falando. A Olga, obrigado por compartilhar, parabéns e obrigada por compartilhar seu conhecimento. Obrigado, Olga, é muito legal a gente tá compartilhando conhecimento, até porque assim, né, pessoal, não adianta a gente ficar reclamando aí que a advocacia tá difícil em geral e a gente continua fazendo sempre a mesma coisa. Então, são oportunidades aí que a gente quer tá trazendo aqui para vocês para mudar a chave, dar um pouco de incentivo aí para o crescimento na sua advocacia. Vamos mudar o jogo. Eu falo isso assim, desde a reforma trabalhista, aquela onda de pessimismo que a advocacia trabalhista ia acabar, porque relativização de direitos, perdendo direitos, vai diminuir o número de ações. Se por um lado estava diminuindo o número de ações, a gente tem uma oportunidade gigantesca de atendimento no consultivo e agora, pessoal, vai voltar, essa onda vai voltar por conta da pandemia, infelizmente, né? O número de demissões, tomadas de decisões equivocadas da empresa na hora de fazer uma demissão, ou por não ter efetivamente dinheiro para sequer pagar uma demissão, vai voltar sim um volume, um aumento de números de ações e para esses casos os clientes, as empresas precisarão de advogados bem preparados e é para isso que nós estamos aqui, preparados para atender os clientes, fazendo defesas trabalhistas estratégicas para ter melhores resultados nas ações e especialmente aproveitando também essas oportunidades para, por que não, oferecer o nosso serviço nessa parte de consultoria, na parte preventiva das empresas. A Cristiane está inclusive falando, que ela já fala, meu sobrinho está aqui me olhando aqui na live. Já ganhei uma ação assim, o reclamante pedia horas extras do intervalo para refeição e descanso e dano moral por uma situação que ocorreu enquanto ele usufruía do intervalo. Exatamente, às vezes a contradição, né, Cristiane? A gente perceber essa contradição que às vezes está ali na nossa cara, na própria petição inicial e por muitas vezes passa batido advogados que deixam passar os erros da inicial naquilo que poderia talvez ser o melhor argumento que a Cristiane tinha em relação a afastar esse tipo de pedido ali, né? Horas extras do intervalo e fala ali de um dano moral exatamente numa situação em quando ele estava usufruindo do intervalo. Muito legal saber, a Cristiane está ligada, está atenta, não comete esse pecado aí de deixar passar os erros da inicial. Ao contrário, como eu falei, muitas vezes o principal argumento que a gente pode ter, além de toda a documentação para reforçar aquilo, são os próprios equívocos apontados, ou não apontados, ele não quer mostrar o erro, mas às vezes não percebe que os erros estão sim ali escondidos na inicial, ok? A Valesca também está aqui, já aconteceu isso comigo de CCT, que é da categoria, porém não daquele município, pois aqui em São Paulo tem alguns que variam o sindicato pela região. Alego inépcia e na hora da tentativa de conciliação, o advogado toma um susto e acaba acontecendo um bom acordo. Pode ser uma estratégia, tá, Valesca? Mas assim, eventualmente, você pode mudar um pouquinho, você pode
levar essa discussão para o mérito. Porque vamos lembrar, ele pode ter feito um acordo aí, mas se você tem aí uma inépcia da inicial acolhida e não há julgamento de mérito, pode ser que ele entre com a outra ação, com um pedido idêntico a esse que foi entendido pela inépcia da inicial, e nesse sentido não vai correr a prescrição. Então, às vezes, a gente pode contestar e deve contestar, mas possivelmente até avançando no mérito, no sentido de que não é essa, não está sujeito a essa categoria, e deixa que o juiz aplique esse entendimento, mas, como eu falei, avançando no mérito até para sepultar qualquer tipo de pedido futuro em relação à situação dessa natureza. Mas é uma estratégia de defesa, tá? O importante é que você está tendo sucesso em apontar aquele equívoco da parte contrária. Às vezes eu refletiria um pouquinho mais em relação a quem sabe deixar isso para avançar no mérito, e aí sim, no mérito, discutir isso para ter, com base até na fragilidade das alegações já contidas na inicial, ter uma análise de mérito para afastar o pedido, ok? O TRT da 9ª região entende que se juntou o CCT mesmo de outro sindicato é válido. Wesley, aonde? Porque eu atuo no TRT 9 aí, não sei, hein, cara. E eu acho que você tem muita matéria, eventualmente aí, alguma turma específica com esse tipo de entendimento, dá pra gente levar essa discussão para o TST também, tá? Ele tem que estar vinculado à categoria. Como é que você vai aplicar aí uma convenção coletiva em que o sindicato patronal que representa os interesses da empresa sequer participou? Como é que eu vou descumprir cláusulas de convenção ou de negociação coletiva do qual eu sequer participei, ou pelo menos o meu representante não tenha participado? Então, acho que tem muita matéria aí. Eu confesso que eu desconheço, tá? Já tive vários casos do próprio TRT 9, eu atuo bastante no TRT 9, em sentido exatamente oposto. Não juntou a convenção correta, o problema é do reclamante. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. A Maria Cristina também, preciso tomar cuidado mesmo com a preliminar. Pode acabar alertando e o juiz determinar a emenda. Melhor mesmo, em certos casos, é impugnar no mérito. Exatamente, Maria Cristina, é o que eu tenho dito, né? E às vezes, eu vou falar sobre isso, eu vou falar bastante sobre isso no intensivo, tá? E às vezes, assim, até o advogado, e eu não estou dizendo que quem está me acompanhando aqui tem isso, mas às vezes tem aquela vaidade, né? De, não, eu quero mostrar que para o meu cliente, que eu apontei aqui uma inépcia, apontei um erro da parte contrária, estou mostrando que eu sou melhor que o advogado da outra parte. Ok, mas o que isso vai trazer de resultado concreto para o seu cliente? Não, mas foi julgado improcedente. Mas se não teve uma análise de mérito, você pode abrir uma janela, uma oportunidade de ele corrigir esse equívoco. Então é só uma reflexão que eu faço. Não significa que eu não aponte inépcia nas iniciais, não, tá, pessoal? Eu aponto sim, mas eu faço uma reflexão até que ponto aquilo ali não pode estar facilitando ou dando a oportunidade da parte contrária corrigir isso a tempo, como a Maria Cristina falou. Às vezes tem uma emenda ali, o juiz determina uma emenda inicial, há uma correção em relação a isso. Às vezes, avançar no mérito por conta dessa fragilidade ou não deixando passar os erros da inicial pode ser mais vantajoso para o resultado favorável da ação ao nosso cliente. Tenho dito. O Wesley está até corrigindo, desde que seja da mesma categoria, é claro. Mas, Wesley, vamos lá, também assim, o cara pede convenção, multa da convenção de todos os anos relacionadas ao descumprimento da cláusula tal que trata, sei lá, não fornecer um lanche ou em relação à hora extra, e ele junta apenas a convenção coletiva do ano de 2017, por exemplo. A única multa eventualmente aplicada de convenção será aquela relativa ao ano de 2017. Não pode haver condenações se não tem prova de descumprimento. Talvez essa cláusula não tenha sido
repetida em convenções posteriores, né? Então vamos cuidar disso também, verificar. Muitas vezes acontece, tá? Na inicial a gente vê ali pedido de multas de todo o contrato de trabalho e tem a juntada de apenas uma única convenção coletiva. Há uma limitação. Se a prova é nesse sentido de descumprimento àquela convenção, se houver a condenação, deve ser efetivamente limitada ao instrumento coletivo que foi trazido pelo reclamante aqui naquela inicial. Ok? Vamos lá, a Carolina colocando aqui também, ó, pessoal do Premium, né? Como é que faz? estrategiatrabalhista.com.br/Premium. Então, muita coisa aí pro pessoal do acesso Premium, subindo o coraçãozinho, muito legal. Dá aí o like quem tá gostando aí da live. Lembrando, semana que vem, aí o bicho pega. O cenário vai ser basicamente esse aqui, tá? Eu tô aqui na Bárbara, televisão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, aqui ó, o fundo que a gente vai projetando aqui. Vamos botar a mão na massa mesmo, uma abordagem bem prática das defesas trabalhistas, de forma a você crescer aí profissionalmente ou tornar as suas defesas de fato estratégicas. Um olhar mais crítico e com abordagem prática, tá? Tudo que eu trago aqui para vocês é assim, tentando trazer uma abordagem muito prática mesmo, com a minha experiência, com a advocacia que eu tenho aí há quase 20 anos. Não é que eu sou contra a abordagem teórica, mas não, é que às vezes a gente não consegue transmitir isso para resultados no processo. E de que adianta você saber toda a teoria se você não consegue trazer resultados para os seus clientes? Então, esse é o desafio. O Gerlando colocando aqui que ó, inépcia só se for erro grosseiro, melhor usar para enfraquecer o mérito na demanda. Exatamente, muitas vezes esse é o caminho. Vamos lá. A Valesca, mas o juiz já tinha disponibilizado a vista da contestação, e aí se o advogado pede para emendar, ou eu impugno porque não é mais o momento, conforme a CLT, até a entrega da defesa, sim, você pode sim impugnar. Valesca, tanto o reclamante quanto a reclamada, até o Gerlando ficou bravo um tempo atrás aí, pode juntar documentos, ainda que não sejam documentos novos na concepção, na conceituação do CPC, até o encerramento da instrução. Mas a emenda inicial, você pode estar questionando ali, ó, eu já apresentei a defesa, não pode estar renovando aqui essas situações quando a gente já trouxe todos os argumentos aqui na defesa. Então faz sim a impugnação nesse sentido, ok? A Esther também, ó, tem que compor a mesma base territorial do sindicato. O Gerlando está botando que ele é testemunha, que a abordagem é totalmente prática. E é exatamente, esse é o desafio. A Dayana aqui, ó, dá exemplos sobre falhas nas alegações de assédio sexual. Vamos lá, Dayana, o que você pode ali trazer em relação a assédio sexual? No nosso intensivo, Dayana, no nosso treinamento do Defesa Trabalhista estratégica, tem uma aula que eu falo bastante sobre a situação do assédio sexual, tá? Uma aula completa sobre isso. A gente traz também no nosso curso, no treinamento, vários modelos, mais de 50 modelos de defesas, dentre os quais alegações de assédio sexual, alguns exemplos de falhas, tá? Muitas vezes aquela situação ali, há uma cantada, há um certo constrangimento, a abordagem feita por ocasião do assediador, mas para caracterizar também o assédio sexual com esses reflexos dentro do contrato de trabalho, também tem que incorrer em paralelo aquele constrangimento que, de certa forma, visa uma troca de favores, né? Por uma condição de superior, eu vou te prometer, eu só te dou uma promoção aqui na empresa se você ceder a esse tipo de favor sexual, por exemplo, de natureza sexual, ou uma ameaça, né? Se você não ceder a esse tipo de pressão, você vai ser demitida. Então, às vezes, por mais mal educado, desrespeitoso que esse tipo de abordagem possa ser em relação a esse assédio,
para importar em assédio sexual, pode ter outros reflexos em relação a constrangimento, a humilhação, a um assédio moral, mas ao assédio sexual precisaria dessa contrapartida que muitas vezes não é observado na petição inicial também, tá? Deixa eu dar só uma olhadinha. Opa! Tá quase acabando aqui o meu tempo aqui e como vocês sabem, já quem me acompanha aí já sabe como é que funciona, não gosto de ser derrubado pelo Instagram e eu tenho que poupar também as minhas cordas vocais porque hoje 19 horas temos mais uma live. Então, pessoal, não esqueça, tá? Hoje às 19 horas vamos seguir o penúltimo pecado capital das defesas trabalhistas. Vamos falar, a gente estava falando um pouquinho aí de preliminares também, de inépcia da inicial, que é de certa forma uma preliminar, e um dos pecados capitais é não preparar bem as preliminares. Então vamos lá, pessoal. Pô, os caras não sabem fazer preliminar quando necessário, não joga bem o jogo, hein? Então vamos ficar atento aí às preliminares. Então hoje às 19 horas, ok? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos comentários e não esqueça, tá? Marque aí algum advogado, vamos mudar aí essa visão da advocacia que é um querendo sacanear o outro, não se ajudar. Não, a ideia, pelo menos aqui no perfil, a abordagem é a outra, é a ajuda mútua, vamos se ajudar. Então compartilhe aí, marque algum colega para participar também. O Nicolau, quando vejo que a CCT é errada, ele impugna no mérito, fala a correta, mas não junta nos autos. Acredito que juntar a correta ajudaria o reclamante. Eu também acho, eu não juntaria não, tá? Só faz essa abordagem que aquela trazida no processo não é de fato a aplicável ao caso, ok? A Gardênia está aqui já às 19 horas, está lá dando palminha, vai estar junto. A Alice também, também acredito, professor. O que você acha? Deixa eu ver aqui onde é que está o comentário dela que eu acabei não vendo. Que ela acredita, deixa eu ver. Acho que não apareceu aqui. Não estou vendo aqui, A Olga falando da importância das alegações finais. Eu acho importante, eu estou agora, apresentei uma quinta-feira. A juíza até, doutor, razões finais remissivas, doutora, me dá um prazo aí para eu apresentar, porque aquele caso ali especificamente valeria a pena a gente fazer alguns apontamentos ali e foi concedido esse prazo, então eu acho importante sim, só que vamos cuidar, tá, Olga? Eu falei também, um dos pecados, né, é não ficar atento ao tamanho aí da defesa trabalhista, mas as pressas processuais em geral, né? Alegações finais também, a gente estava fazendo com um pedido assim, tinha vários pedidos na inicial e a gente queria fazer alguns apontamentos de tópicos no depoimento pessoal que nos favorecia, que de certa forma tinha uma confissão, do depoimento das testemunhas, inclusive a do próprio reclamante. Então, utilizar as alegações finais para chamar atenção especialmente a essa confrontação da prova produzida, seja na audiência de instrução ou por ocasião de um laudo pericial. O principal aspecto ou abordagem das alegações finais, elas devem ser mais incisivas nesse ponto, ok? Eu acho que é isso. Juntar a convenção coletiva e não alegar inépcia ajudaria o reclamante. A Alice. Sim, mas assim, às vezes você não precisa tratar na inépcia, tá, Alice? É isso que eu quero deixar claro. Às vezes, quem sabe, vai para uma discussão de mérito. Então, faltando aqui 1 minuto e pouquinho para terminar. Muitíssimo obrigado aí para quem teve a paciência. Para quem teve a paciência de me acompanhar até agora, fica o convite. Hoje, excepcionalmente, teremos 2 lives. Então, essa aqui está terminando por conta do probleminha que nós tivemos ontem e a outra às 19 horas. Então, vamos continuar aí sobre essas lives de aquecimento para o intensivo Estratégia Trabalhista, 19 horas. Então, espero todo mundo. Quem vai estar lá, dá um joinha. A Gleice, o Isaías está dando um ok aqui também. Então, espero todo mundo. Vamos, Dalva, nós que agradecemos. Estou aguardando a live sobre o limbo previdenciário. Vou fazer sim, tá, Valesca? Vamos falar sobre isso. A Maria Cristina também, excelente.
A Vânia até às 19 horas, Matheus também, a Adriana já confirmou, está presente, Gardênia, a Dayana, show de bola, muito legal, pessoal, saber que vocês estão aqui num sábado e tá frio aqui em Floripa, mas tá um sol espetacular, mas a gente tá aqui, ó, transmitindo conhecimento, vocês estão aqui, querendo ou não, com o tempo de vocês que poderiam estar nesse solzão, tomando uma cerveja, fazendo um churrasco, e devem, inclusive, fazer isso tão logo termine, ou fazer em conjunto, né? Mas estão aqui ouvindo as nossas dicas para, de fato, transformar a sua advocacia. Vamos crescer e vamos crescer juntos. 19 horas, tamo aí, hein? Valeu!